Apesar de Momonosuke ser um personagem-chave para a rebelião de Wano, como uma criança de apenas 8 anos, ele não tem um nível de combate considerável para alterar algo na batalha com suas próprias mãos. Então, naturalmente, a ação óbvia é fazer o que Shinobu e Yamato estão fazendo, protegê-lo e mantê-lo em segurança. Mas isso faz com que Momonosuke se sinta um fardo a ser carregado. O símbolo que era para inspirar o progresso da aliança se sente fragilizado com sua própria fraqueza e incapacidade. Mas parece que o Oda tá querendo nos mostrar que Momonosuke está sim se preparando para um confronto físico, desenvolvendo confiança e habilidade como um poderoso samurai. E esse arco de desenvolvimento se faz presente no capítulo 723, quando pela primeira vez ele parece notar seu talento. Quase 200 capítulos depois, no capítulo 919, o vemos praticando com uma Shinai. No capítulo 928, seu treinamento continua, mas agora há até mesmo uma nota destacando seu afinco e determinação. O Oda continua a mostrar para nós, como vemos no capítulo 934, que Momonosuke não para. Seu foco em desenvolver suas habilidades é notável, e esse mesmo tipo de cena se repete várias e várias vezes ao longo do arco de Wano. Mesmo que em diversas ocasiões seja apenas um detalhe, como no capítulo 937. O Momonosuke continua firme e forte, buscando evoluir a cada segundo, se preparando para uma guerra de proporções inimagináveis para uma criança de apenas 8 anos. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer para vocês mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre ele, Kozuki Momonosuke e sua evolução ainda no arco de Wano. Será que veremos se tornar um dragão gigantesco capaz de rivalizar com Kaido? Será que o veremos se tornar um adulto ainda nesse arco e quiçá entrar em sua forma híbrida? De quebra, ainda nesse vídeo, vamos trazer uma pequena análise do desenvolvimento desse personagem. Então já vai deixando aquele seu like que ajuda pra caramba, se inscreve no canal e simbora agora pra esse vídeo. Mas antes da sequência desse vídeo, queria fazer um anúncio muito especial que é finalmente criamos o clube dos membros do canal, onde você pode conseguir vários e vários benefícios, além de ganhar vários conteúdos exclusivos aqui do canal Chapéus de Palha. Então checa aí a aba dos membros, vê ali as categorias, vê a que mais te agrada e vem fazer parte da grande frota dos Chapéus de Palha. Mas assim, para deixar bem claro a todo mundo que não pode ajudar, que não pode se tornar membro, fica tranquilo que absolutamente nada nesse canal vai mudar. Vamos continuar com conteúdo praticamente diário sobre One Piece e é isso, buscando evoluir a cada vídeo. Então quem puder ajudar vai ser muito bacana, vem ser membro desse canal. Como vimos na introdução, é inegável que toda essa preparação e treinamento podem nos dizer que sim, o Oda está preparando o Momonosuke não só para a batalha, mas para lutar com suas próprias mãos. Mas o grande problema disso é que o nível de poder dos personagens em Wano é absurdamente alto. A gente tem 2 Yonkous, a gente tem supernovas da pior geração, a gente vai ter o Marco também, a gente vai ter as calamidades. Então não importa quanto tempo Momonosuke passe treinando, enquanto ele continuar sendo uma criança de apenas 8 anos, ele não tem como colaborar em força física para essa guerra. Então, o que o Oda tá tramando? E a ideia geral desse vídeo e teoria é que o Oda tá planejando transformar o Momonosuke em um adulto. A ideia em si parece improvável ou de alguma forma meio paradoxal, mas se usarmos Hunter x Hunter como exemplo, podemos através do Gon ter um vislumbre do que pode ocorrer com o Momonosuke. Eu sei que essa é uma hipótese um tanto quanto audaciosa, mas vamos ver agora alguns pontos que fortalecem essa ideia. Primeiro de tudo, no capítulo 819, em meio a lágrimas e sofrimento, o pequeno Momonosuke brada essas fortes palavras: eu quero crescer e ser um adulto grande e forte, para poder me vingar pelo meu pai e minha mãe. Eu quero proteger meus servos. E será que essas palavras ditas, mostrando claramente o desejo dele de se tornar um adulto, podem ser um foreshadow pro que vai vir a ocorrer? Se é um foreshadow, é claro que é pro que vai vir a ocorrer, né? Mas segue baile.
Segundo ponto é que essa ideia de querer se tornar mais forte, ou aquele clássico pensamento de "e se eu fosse mais forte?", é algo recorrente em Momonosuke, como podemos ver no capítulo 831. Até mesmo no capítulo 1007, ele mostra esses sinais de fraqueza, entre aspas, e desejo evidente de se tornar mais forte. E isso eu acho muito interessante. O Momonosuke recebeu um fardo gigantesco para carregar, sendo só um garotinho. E mesmo tendo todo o apoio das pessoas à sua volta, ele tem um conflito interno. Por isso uma hora ele tá treinando e outra hora ele tá chorando. Ele viu como seu pai era admirado por todos por ser incrivelmente forte, e agora ele se sente na obrigação de ser alguém assim. Mas a grande questão aqui é que ele não precisa buscar ser alguém como seu pai. Ele é forte da sua própria maneira e vai encontrar o seu próprio jeito de liderar o país de Wano. Outro ponto que fortalece a ideia dele se tornar um adulto é a espada Ame no Habakiri. Na mitologia japonesa, a Ame no Habakiri é a espada que Susanoo usou para derrotar Yamata no Orochi. E será que isso seria apenas coincidência, ou será que, como muitos estipulam aí, o Orochi continua vivo e Momonosuke será o responsável por derrotá-lo de uma vez por todas? E por mais que o Orochi não esteja entre os grandes combatentes de Wano, estaria o Momonosuke preparado para enfrentar um usuário de uma fruta tão peculiar, sendo apenas uma criança? Inclusive, ao compararmos o tamanho do Momonosuke com as espadas do Kinemon, é um negócio meio esquisito ali, né, cara? O Momonosuke é pequenininho, a espada é bem maior que ele. Então a Ame no Habakiri, que ficava na mão de Oden, que tem mais de 3 metros, velho, não ficaria bem na mão do Momonosuke de forma alguma. Então essa ideia, esse ponto, reforça essa questão do Momonosuke sim se tornar um adulto. Então assim, não que esse ponto seja um fator decisivo, tá? Porque o Zoro tá usando a Ema e a gente percebe que na mão do Oden, a Ema era um tanto quanto maior, né? E o Oda meio que adaptou pra caber na mão do Zoraço. Mas a diferença entre Oden e Zoro já é grande. Agora, de Oden pra Momonosuke, que é 2, 3, 4 vezes menor do que o Zoro, é absurdamente gigantesca. Então em seu estado atual, o Momonosuke de forma alguma conseguiria empunhar a Ema. A Ame no Habakiri, né, no caso. Tampouco a Ema. E o quarto ponto, Akuma no Mi de Momonosuke. Como um adulto, o Momo poderia se transformar em um dragão oriental enorme como o próprio Kaido. E por que o Oda daria uma forma dragão para o Momonosuke? Para fazer piadinhas e um paralelo simples com o Kaido sem realmente explorar isso a fundo? Não seria muito mais interessante se o Oda aproveitasse essa Akuma no Mi artificial ao seu nível máximo? Então ela pode muito bem ser mais explorada e assim poderíamos conhecer o seu verdadeiro poder. Sendo adulto e com controle total de sua fruta, Momonosuke poderia enfrentar fortes combatentes além, é claro, de entrar em uma forma híbrida, elevando absurdamente o seu nível de força. E curiosamente, né, no capítulo 1007, deu-se a entender que a fruta do Momonosuke ainda tem uma peculiaridade não revelada. Será que seria algum efeito colateral ou uma habilidade inerente que o transformasse num dragãozão gigantesco capaz de rivalizar com o Kaido? Então finalmente chegamos à pergunta que não quer calar. Dito tudo isso, como essa transformação seria possível? E existem várias formas para isso, então vamos lá. A primeira é a Bonnie. Não é impossível, mas eu também acho muito, mas muito improvável. O plot que ela tá envolvida não tem nada a ver com o arco de Wano. E ela também parece ser capaz apenas de mudar a idade biológica de uma pessoa, sem entregar a experiência, né, e a habilidade que anos e anos de treinamento são capazes de fazer. Outra possibilidade é a Toki Toki no Mi, porque há alguma possibilidade de haver uma espécie de efeito colateral ou condição relacionada à passagem do tempo. Isso quer dizer que as pessoas enviadas para o futuro podem sofrer de alguma consequência estranha pelos efeitos da fruta, envelhecendo de repente todos os anos que eles viajaram para frente, ou seja, num piscar de olhos, Momonosuke, Kanjuro, Kinemon, Raizou envelheceriam 20 anos. E talvez esse efeito colateral da fruta justifique o porquê de, nesse momento atual, nunca termos visto ninguém que viajou para o futuro, sendo que é uma habilidade tão interessante de usar
principalmente com os eventos que devem ter acontecido no século vazio e etc. E aí você pode estar pensando, mas espera aí que eu vi a Lady Toki viajando séculos e séculos no futuro e continuando com sua mesma idade. E de fato, isso é verdade. Mas diferente de todos os outros, ela era a usuária da fruta. Então pode ser que exista uma consequência para as pessoas enviadas para o futuro que não são usuários da Toki Toki no Mi. Ou pode ser que a fruta tenha reencarnado nas proximidades de Wano e alguém lá mesmo a tenha consumido, apesar de eu não gostar absolutamente nada da ideia da gente ter de novo essa Akuma no Mi dentro do enredo. Mas se a fruta tivesse com a Hiyori, seria interessante, porque poderia ser uma vingança perfeita para a família Kozuki, com o Momonosuke derrotando Orochi ou Kaido com a assistência de sua irmã Hiyori. E a outra possibilidade, né, é a Juko no Mi, a fruta da Shinobu, que até então permite amadurecer as coisas, mas não sabemos se o mesmo poder pode ser utilizado em um ser vivo. Inclusive, logo o Sanji vai se deparar com um inimigo, o Yamato também vai enfrentar alguém, e o Momonosuke vai ficar sozinho com a Shinobu, estando mais indefeso do que nunca. Mas não é minimamente curioso que tudo isso vá culminar no Momonosuke ficando sozinho com a Shinobu, que tem a habilidade de amadurecer as coisas? Então pode ser que ela amadureça o Momonosuke através das habilidades de sua Akuma no Mi e tenhamos Momonosuke adulto. Apesar de que eu acho que a fruta da Shinobu pode não funcionar assim. Eu também não acho que existe uma maneira de alguém ganhar experiência em treino através de uma simples habilidade. Eu acredito que para evoluir, você precisa treinar dia após dia, superar obstáculos sempre que eles aparecerem com garra e determinação. E só assim você se desenvolve. Essa não seria uma mensagem muito mais interessante do que simplesmente, olha, existe um poder aqui que pode transformar esse moleque num adulto e assim ele vai ganhar experiência, poder, habilidade e etc. Dito isso, eu acho sim que ele pode amadurecer e também ficar mais velho, assim conseguindo empunhar a Meno Habakiri, se transformar num dragãozão gigantesco e etc, etc. Mas ganhar a habilidade de combate, técnicas e tudo sem treinar por anos, eu acho um pouco complicado. Porque envelhecer 20 anos do nada, o Momonosuke teria uma lacuna de 2 décadas de conhecimento não obtido. E existe uma diferença gigantesca entre envelhecer 20 anos do nada e ter a experiência de 20 anos vividos. E em relação ao desenvolvimento do garoto, eu acho que crescer também esses 20 anos do nada, né, poderia ser uma metáfora para o amadurecimento dele, que vem se tornando cada vez mais presente. O Momonosuke precisa fugir da sombra de seu pai, superar essa ideia de que ser forte é um caminho apenas através da força física. O fardo que ele sustenta é enorme e é admirável sua perseverança para seguir em frente e todo santo dia treinar, buscar evoluir e carregar nas costas e no coração o futuro do país de Wano. E esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você aí tenha gostado, tá? Não esquece de deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal também e deixar a sua opinião sobre tudo isso. Você acha que o Momonosuke, ele vai se transformar num dragãozão? Você acha que ele vai entrar no meio dessa guerra também como um combatente? Eu também espero que tenha ficado claro como o Momonosuke é um personagem interessante, como esse peso em suas costas traz 2 extremos, o de treinar igual um louco e o outro de se sentir completamente incapaz. Mas apesar dos pesares, ele segue caminhando em direção ao amanhã. E por isso, por ter tão claro o seu arco de desenvolvimento, de ter tão evidente o que ele precisa melhorar e superar para crescer, eu acho ele um excelente personagem. Então é isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Valeu!